Posso me deitar e dormir por 100 anos ou coisa assim. Me acorde quando eu estiver morto. Para que propósito nós fomos colocados na Terra? Se o homem tomar uma posição correta sobre essa questão, então ele será capaz de tomar um ponto de vista também correto em relação às mais diversas questões que surgirem durante a vida. Integridade, propósito, sentido são qualidades raras de se encontrar plenamente em uma única pessoa no decorrer de toda a história. No entanto, são justamente esses elementos que dão sustentação à existência. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, expressou essa ideia com precisão. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Afinal, nada fortalece mais a resiliência diante das dificuldades do que a consciência de ter uma missão a cumprir. Somos movidos pelo sentido. A religião, a espiritualidade, tudo que ultrapassa a barreira da mera existência é o foco. É o propósito da esmagadora parte dos povos de todo o planeta. Tudo é amenizado e se torna passível de ser vivido diante de algo maior, que coordena tudo isso. Mas e se não houver um sentido? É possível viver uma vida diante da ausência de suporte, da fragilidade da existência, quando o sentido se ausenta? O que resta? Todos nós somos abandonados e condenados à liberdade. Mas qual que é o problema disso tudo? O conflito surge quando a gente percebe que, ao mesmo tempo em que nós somos máquinas famintas por um significado, nós somos destinados a procurar esse significado em um universo que, no entanto, é cruel, imprevisível e aparentemente apático a nós. A visão geral, a foto que traz significado a tudo isso provavelmente será invisível a nós durante toda a nossa existência. Alguns chutam balde, simplesmente desistem de jogar esse jogo, ausente de significado. Outros vivem essa existência pautado em algo maior, colocam o significado para todo esse caos em uma figura ou em algumas figuras como Deus e, por fim, alguns se entregam ao absurdismo completo. Hoje nós vamos falar sobre como o absurdismo tem se tornado cada vez mais comum. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar nessa filosofia, pode ter certeza que você já reconheceu ela nos atos de pessoas muito próximas ou até nos seus próprios atos. Dia 7 de novembro de 1913 marca o nascimento de um dos pensadores mais fascinantes do século XX, Albert Camus, o filósofo que mergulhou no fundo do absurdo da existência. Camus nasceu em Mondovì, Argélia, que era até então uma colônia francesa. O seu pai era um camponês francês que morreu na Primeira Guerra Mundial quando Albert tinha menos de 1 ano de idade. Já sua mãe tinha problemas sérios com a audição e criou ele sozinho, enfrentando as misérias nos bairros pobres de Argel. Desde cedo, Albert experimentou a falta de sentido da existência. Ele cresceu sem um pai em uma sociedade que o via como um francês nascido na Argélia, ou seja, ele não pertencia a nenhum dos mundos em que vivia. Na juventude, ele era apaixonado por futebol e chegou até a jogar como goleiro em um time universitário. Mas aos 17 anos, um golpe do destino mudou tudo. Ele contraiu tuberculose. Essa doença forçou ele a abandonar o esporte, além de limitar severamente a sua vida. Esse foi o primeiro confronto sério que ele teve com a morte, ou melhor, com a fragilidade da existência. Foi nesse momento que ele começou a entrar em contato com autores como Dostoiévski e Nietzsche e começou a cada vez mais absorver ideias sobre o absurdo da existência. Temos que morrer. Essa ideia absurda é uma marca dos seus conflitos existenciais que pesaram intensamente na forma como Albert via o mundo. Já na universidade, Albert começou a explorar o tema do absurdo. Ele percebeu que o ser humano tem uma necessidade instintiva de encontrar o sentido na vida, mas que o universo não responde a essa busca. Isso leva a um choque entre o desejo humano por ordem e um caos no mundo, que ele chamou de o sentimento absurdo. Durante a Segunda Guerra Mundial, vivendo em Paris,
ocupada pela Alemanha, ele escreveu uma das suas obras mais reconhecidas, O Mito de Sísifo, onde ele questionava-se diante do absurdo que a morte poderia ser a única resposta. Para ilustrar essa ideia, Albert ele recorreu ao mito grego de Sísifo, que foi condenado pelos deuses a rolar eternamente uma pedra até o topo da montanha. E ao chegar ao topo da montanha, a pedra simplesmente voltava ao início e Sísifo teria que fazer isso de novo, de novo e de novo. Para muitos, isso seria o símbolo do desespero, mas Albert vê nisso uma metáfora da condição humana. Mesmo em uma existência repetitiva e aparentemente sem sentido, nós podemos encontrar felicidade, nós podemos encontrar liberdade. Concluindo assim que a gente pode viver sim uma vida sem nenhum sentido, uma vida que beira o absurdo, mesmo assim alcançar a felicidade. Então, alguns anos depois, em 4 de janeiro de 1960, veio a ironia final. O homem que escreveu sobre o absurdo morreu da maneira mais absurda possível. Albert estava viajando com seu editor quando o carro simplesmente derrapou e bateu contra uma árvore. Ele morreu na hora. E em seu bolso encontraram uma passagem de um trem que não foi utilizado. Ele tinha planejado viajar de trem, mas decidiu de última hora pegar carona no carro que o mataria. O homem que passou a vida inteira refletindo sobre a falta de sentido da existência foi engolido pelo próprio acaso. Não houve razão, não houve significado, houve apenas um impacto contra um tronco de uma árvore em uma estrada deserta. Tanto a vida quanto a morte de Albert trouxe uma lição muito importante. Albert estava disposto a ver a vida da forma como ela é, de forma absurda, caótica, apática, e mesmo assim escolher viver, mesmo assim estar diante desse abismo e encarar ele no olho, mesmo que isso cause desconforto, mesmo que isso cause sofrimento. Ele estava disposto a continuar, a amar, rir, resistir. E se a gente nunca vai saber o significado de tudo, a gente ainda pode encontrar beleza na existência, dançar nesse mistério e viver intensamente sem esperar explicações finais ou um propósito final para tudo isso. Nós podemos continuar lavando a louça, varrendo a casa, mesmo na ausência de sentido, mesmo no completo absurdo da existência.